que persiste após descontados os tempos de percurso dos raios de luz. Assim, o passado e o futuro perdem de fato aquela nitidez que anteriormente pensávamos que tivessem. Até mesmo a ordem cronológica dos acontecimentos, a história do universo, deixa de ter um significado único, porque também depende do ponto de vista de cada observador. Depois o professor vai fazer os comentários e a gente vai conversar com o pessoal do chat. Já tem um ali chutando o pau da barraca. Ele não entende e acha que por ele não entender, não existe, né? Nós vamos depois falar sobre isso. Quando insistimos em separar... A dificuldade que temos para compreender essa mecânica está associada com nossos hábitos. Exatamente é isso, viu, Melquíades? Preste atenção. A dificuldade que temos para compreender essa mecânica está relacionada com nossos hábitos. Como nunca tivemos que lidar com esses fenômenos na experiência diária, eles nos parecem estranhos. Se a velocidade da luz fosse muito baixa, aqueles efeitos iriam se tornar evidentes. Poderíamos ter problemas até mesmo para sincronizar nossos relógios quando fizéssemos uma simples viagem de ônibus. Porém, se estivéssemos acostumados a conviver com tais efeitos, nós o consideraríamos normais, e a teoria da relatividade teria sido desenvolvida há muito mais tempo. Foi o valor alto da velocidade da luz que escondeu de nós a verdadeira natureza do espaço-tempo. Vou repetir. Foi o valor alto da velocidade da luz que escondeu de nós a verdadeira natureza do espaço e do tempo. Quando insistimos em separar o espaço do tempo, o que obtemos são medições como resultados particulares, que dependem do observador e que, portanto, não são próprias do fenômeno observado. Ao unirmos essas duas grandezas numa estrutura quadridimensional, os fenômenos passam a mostrar sua verdadeira essência. Tá vendo? E o que eles têm de intrínseco, independente do observador. Então, é exatamente essa... Você não pode separar, mas fazer uma comunhão do espaço-tempo para que você possa entender. Isso que é um pouco complicado. Talvez até bastante para alguns. E até impossível para outros. Os puros negacionistas, por exemplo, né, como a gente parece ter um aí no chat, acham que porque ele não entende, isso não existe. Porque se ele não consegue entender, aquilo não existe. É interessante que ele usa um celular, uma internet, que eu duvido que ele conheça como funciona toda a parte técnica da internet, com um nível de detalhes de um engenheiro, mas ele a usa sem desconfiar dela, simplesmente porque ele está conseguindo perceber o que ocorre. Porém, como é contraintuitivo, porque, como disse o professor Silvestre de forma brilhante, porque a velocidade da luz é muito alta, e esse fenômeno que traz essa disparidade com que a gente consegue ver, precisa ter uma quantidade de velocidade bem próxima da luz, bem alta, digamos assim. Não é uma coisa normal. Então, o que uma pessoa negacionista faz é simplesmente duvidar do óbvio, porque ela não consegue entender, né? E vamos então agora continuar aqui o texto do professor, e depois nós vamos passar a palavra. O professor Silvestre podia entrar aí, e o professor Jacques conversarem sobre isso. Quando insistimos em separar o espaço do tempo, o que observamos são medições com resultados particulares, que dependem do observador, e que, portanto, não são próprias do fenômeno observado. Ao unirmos essas duas grandezas numa estrutura quadridimensional, como eu tinha dito, os fenômenos passam a mostrar sua verdadeira essência, o que eles têm de intrínseco, independente do observador. Isso nos deixa com a sensação de que existe uma realidade maior, mais completa, que é percebida por nós de um modo fragmentado, com 3 dimensões espaciais e uma temporal. A teoria da relatividade não afirma que tudo é relativo. O que ela nos apresenta são aquelas grandezas invariáveis, que são próprias dos fenômenos independentes da opinião divergente dos diversos observadores. Ela também nos permite calcular corretamente e converter entre si as medidas feitas por todos os observadores que estejam em movimento retilíneo uniforme, a diferentes velocidades.
ela nos apresenta algo muito mais próximo do que absoluto e verdadeiro, porque está além do filtro da interpretação individual que mascara a realidade. Cerca de 10 anos após a apresentação dessa teoria, particularizada pelo movimento retilíneo e uniforme, Einstein a complementou para incluir o movimento acelerado, da velocidade variável, com trajetórias que podem ser também linhas curvas. O resultado desse enorme esforço nos deu uma explicação para a gravidade. Na teoria da relatividade geral, o espaço-tempo sofre uma deformação geométrica pela presença da massa ou da energia. Essa curvatura ou torção daquela estrutura quadridimensional é percebida por nós como uma força de atração entre objetos. Então é isso. Quando se colocou a gravidade na equação, que é a teoria geral da relatividade, aí o professor vai explicar bem, você vai ter uma torção da estrutura quadridimensional percebida por nós como uma força de atração entre os objetos. Longe da matéria, o espaço-tempo 4D, né, quadridimensional, tende a se apresentar próximo de euclidiano. Mas a inclusão de massas causa uma curvatura nesse contínuo, a qual se manifesta com alterações das medidas que fazemos do espaço e do tempo. Quanto mais curva for uma região do espaço-tempo, mais ela interfere no comprimento das regras e no ritmo das réguas e no ritmo dos relógios. Na presença de campos gravitacionais fortes, os comprimentos das réguas são reduzidos, enquanto o tempo passa mais lentamente, se comparados com medidas tomadas em regiões menos deformadas do espaço-tempo. A cosmologia moderna prefere considerar os possíveis modelos teóricos para o universo como estruturas quadridimensionais fixas, não como espaços tridimensionais variando no tempo. É esta mudança do ponto de vista necessária para que as opiniões dos diferentes observadores passem a dar lugar a uma única realidade objetiva comum a todos. Como o contínuo quadridimensional que representa o universo não é euclidiano, podemos imaginar a existência de, pelo menos, uma quinta dimensão sobre a qual se possa ter liberdade para dobrar o espaço-tempo assim concebido. Teorias mais recentes, que tentam incluir as outras forças físicas, além da gravidade, no quadro geral do universo, têm produzido modelos mais complexos, com maior número de dimensões, que dão mais objetividade e generalidade aos fenômenos. A meta final é uma teoria única para explicar todo o mundo físico de um modo absoluto, independente dos observadores. Professor Jacques, o que achou? Professor Jacques... Perfeito. Desculpa, você mandou desligar o microfone. Perfeito o artigo do Silvestre. Eu estava aqui já distribuindo umas machetadas aqui no crente. Eu vi num cara que se diz engenheiro, mas que não acredita na relatividade porque ele não consegue entender, não é isso? Deixa eu deixar bem claro uma coisa, tá? Todo aluno de engenharia, desde 1920, pelo menos, em qualquer faculdade de engenharia do mundo, inclusive no Brasil, inclusive na China, na Índia, qualquer escola de engenharia no mundo, pelo menos desde 1920, pelo menos, tem como matéria obrigatória, no ciclo básico, no ciclo inicial dos 2 anos de formação, antes dos 3 anos de licenciamento para a habilidade específica da engenharia, nesse ciclo básico, eles têm aulas de física, de toda a física. Toda a física clássica, com certeza. E os engenheiros eletricistas e especialistas em eletrônica, eles têm ainda um curso adicional de mecânica quântica. Desde 1920, no mínimo. Então, o engenheiro dizer que não entende relatividade
para mim, antes de mais nada, uma mentira. Qualquer engenheiro estudou relatividade restrita em Física 4, né, no segundo ano de engenharia, e teve que ser aprovado nessa disciplina. Teve que fazer as provas, teve que fazer os exercícios. Bom, eu estudei engenharia. Teve que fazer os laboratórios. Todos os engenheiros passaram por essa disciplina. E todos que se formaram foram obrigados a serem aprovados nessa disciplina. Então, quero dizer, o que não conhece relatividade é, antes de mais nada, uma mentira. Eu duvido que esse tal de Milquíades seja Agora engenheiro. ele já mudou, ele disse que teve aula de relatividade restrita. É sempre assim. Ele provavelmente não é engenheiro. O terraplanista adora entrar aí com essas bravatas. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, sou cientista, eu sou engenheiro, eu sou não sei o quê, tal. Ou então é engenheiro, sei lá, de uma outra área, engenheiro de alimentos. Eu não sei lá. Eu só sei que a relatividade, sim, a gente aprende. E outra coisa, né? Toda mecânica, toda parte ferramental, matemático que você precisa para poder entender isso de forma mais aprofundada, você aprende na engenharia. Ô, Roger. E na física você aprende muito mais, né? Sem dúvida. Ô, Roger, eu tentei achar aqui, porque eu estou fazendo umas outras coisas aqui, mas por que esse senhor aí no chat disse que Descartes estaria se revirando no túmulo? Eu gostaria, eu estou pedindo aqui diretamente a ele que responda aí no chat. Vem aqui só para trollar, professor, é troll. Eu não, também mas... Sabe por que ele está dizendo isso, Helga? Eu te digo por que ele está dizendo isso. Porque ele viu um vídeo do astrólogo da Virgínia. Né? Tem um vídeo do astrólogo da Virgínia em que ele idolatra a mecânica cartesiana, que foi base, inclusive, era a base da física antes de Newton, né? que foi aperfeiçoada pela visão newtoniana da mecânica, da física. Né? E só que o astrólogo da Virgínia, que se diz um grande filósofo, foi lá dar uma aula falando merda sobre Descartes, falando merda sobre Newton, certo? Para esse tipo de imbecil vir aqui e bater bumbo falando essa merda. Tá, mas ao invés da gente ficar... Antes de mandar... Cara, vamos explicar por que ele está errado. Ótimo, é uma maravilha. Vou explicar por que ele está errado. O imbecil disse que é tudo besteira que ele acha. Professor, posso pedir ao senhor? Vamos explicar fisicamente, de uma forma serena. Deixa eu terminar de falar. Esse indivíduo é ignorante científico. Pronto, acabou. Primeira coisa, esse ignorante científico, isto é, esse idiota, disse que estudou só a relatividade restrita. E está dizendo que tudo que você leu do artigo do professor Silvestre, que é especificamente voltado para a relatividade restrita, sim. É besteira. Já se contradisse. Se estudou a relatividade restrita e disse que o professor Silvestre falou sobre relatividade restrita é tudo besteira, já provou que ele não tem pica nenhuma de relatividade nenhuma. Tá? Pois ele não conheceu o assunto. Tá? Amigo, fica muito difícil você sustentar que você é uma coisa, entendeu? Assim, do blá blá blá, do gogó, como vocês fazem, já mostrando o teu erro primário, o erro crasso, porque um cara da engenharia devia saber a diferença entre relatividade restrita e a geral, né? Era o que se esperava, né? Inclusive no próprio texto do professor, como ele disse, ele falou movimento retilíneo uniforme, ele falou mais de uma vez no texto ali, só no final que ele vai atacar, ele vai entrar na relatividade geral ali. A constância da velocidade da luz é uma besteira. A constância da velocidade da luz, seu animal de teta. Calma. É um fato observado. Comprovado. Por Faraday e por Maxwell. Animal. Comprovado. Ela não é uma besteira. Isso é uma... Besteira é a sua afirmação que é uma besteira. O princípio da conservação. O princípio da constância da velocidade da luz, animal de teta. Tem experimentos. É uma formulação matemática
baseada na observação de um fato físico.